Olá, gente, bom dia. Nós estamos aqui num projeto do SESC Aldeia Baré, com uma mostra de cinema, oficinas virtuais, e nós estamos aqui com dois excelentes produtores, né? O Wallace Edon e o Bruno Pereira, produtores de dois grandes filmes, um ficcional, o outro documentário. Como é um documentário e uma ficção, a gente pode também estar não conversando separadamente sobre os filmes, mas juntando, né, as informações, uma vez que Corpo de Dança e o Tar Muito Quente, eles têm uma ligação, e vamos lá. Bruno, a, essa temática que tá muito quente, que tem muito a ver com o nosso estado, né? E também trabalha também essa questão ambiental desse calor, desse mormaço, né? Que foi até o título de um filme da Keila Serruia, como um mormaço muito quente. De onde veio essa tua ideia para a gente estar com essa produção aí? O Tá Quente, ele foi autorizado no ano de 2019 e ele surge através das experiências, né? Acho que toda história ela surge de alguma coisa. E o Tá Quente, ele surge dessa vivência, né? Desses costumes, né? Porque o Tá Quente, ele é um relato audiovisual dos nossos costumes, né? Aqui na capital. E eu sempre percebi que o Manauara, ele tem Manauara que gosta do calor e tem Manauara que ele não gosta do calor, entendeu? E dentro dessa atmosfera de Manaus, né? A gente vai criando vários hábitos para atenuar o calor, né? Aí a gente tem o que a gente chama aqui de din-din, né? Nós temos o picolé. Então, assim, o que a gente procurou fazer? Procurou contar, né? Essa história dentro dessa atmosfera manauara, dentro dessa atmosfera amazônica. Então, assim, o Tá Quente, ele surge em 2009, o roteiro. Aí ele ficou engavetado. Eu fui para o Amazônia Film Festival, acho que em 2014. Ele participou do concurso de roteiro lá. Inclusive, o Paulo Raume, ele era o professor de roteiro lá, gostou muito do roteiro. Depois ele participou de um edital do MIN, que ficou em segundo lugar, ficou na reserva, né? E ano passado ele foi aprovado na Lei Aldir Blanc, né? Então, o Tá Quente, ele surge dentro desse processo. E o que é mais legal do Tá Quente é a identificação das pessoas com o curta-metragem. Porque o curta-metragem já rodou vários festivais, né? Pelo Brasil está rodando ainda. Só esse mês é a quarta mostra que ele participa aqui, né? Essa de hoje é a quarta mostra que ele participa só esse mês. Então, assim, para a gente é muito gratificante, né? Poder contar nossas histórias sem clichê, né? Porque o cinema manauara, algumas pessoas acham clichê contar as nossas histórias, eu já não acho, né? Algumas pessoas falam que é clichê você apontar a câmera para a floresta, eu já não acho. Então, para mim, enquanto realizador audiovisual, nós temos que contar o que é nosso, né? E pelos festivais que passou, ele está sendo muito bem recebido, né? No Paraná, ele recebeu menção honrosa, né? A gente recebeu menção honrosa junto com outro curta Meu Merenda. Então, assim, a gente está muito feliz. E contar o que nós somos, né? Eu acho que o Tá Quente, ele é muito isso, né? Tem um ônibus. Infelizmente, eu não consegui fazer no Terminal da Cachoeirinha, porque o Terminal da Cachoeirinha, ele ganhou uma outra atmosfera. O roteiro foi feito lá em 2019, 2009. Enfim, passou muito tempo e foi desativado, né? Foi reformulado o terminal. Mas a gente também tem a cidade como protagonista desse processo, né, desse curta-metragem. E tem a questão das adaptações que nós, com o famoso jeitinho brasileiro, né, sempre está ali atuando com para amenizar uma situação. Aí, no caso, eu acho bem engraçado quando ele está lá com a bacia de gelo do lado do ventilador. É bem bacana. Wallace, com relação ao teu trabalho, né, que é o do corpo de dança, faz 20 anos esse ano ou fez 20 anos já? Eles já fizeram 20 anos em 2018, só que aí o projeto ele só é lançado em meados de 2019 para 2020 e agora eles já fizeram 23 anos.
A importância desse documentário que você fez é bastante relevante, porque a dança, ela é uma das artes assim que ela envolve muitas outras, né? Envolve a música, envolve a escultura, né? O teatro, e a dança, você acaba se comunicando com o seu corpo, né? Me fala sobre como foi para você fazer esse trabalho. Então, foi uma proposta, na verdade, que eu fiz para Thais Alzier, que é a diretora do documentário, a diretora visual, e ela tinha algumas propostas de fazer uma videodança, né? E aí ela tinha a produtora Rubi, que foi a coprodutora junto com o Núcleo Audiovisual da Secretaria de Cultura, e nesse processo a gente percebeu que o CDA daquele ano de 2018 faria os 20 anos, e nós fizemos o convite para o então diretor do Corpo de Dança, o Getúlio Lima, para fazer o documentário contando a história do CDA. Que o CDA tem uma parceria educacional muito forte, né? Ele tem projetos educacionais muito fortes, mas não tinha, a gente não tem registro disso, né, histórico, porque a gente fala do corpo de dança do Amazonas, a gente está contando também a história da dança no Amazonas. Então, esse processo educacional a gente não tinha dentro, não tinha registro disso. Então, a gente começou, né, com esse processo de pesquisa já em 2018, procurando imagens, a gente encontrou muito VHS nos arquivos do Teatro Amazonas, então vocês que trabalham com filme sabem que esse processo de mudar do VHS para o digital é um processo assim bem trabalhoso. Então esse processo de pesquisa ele também ele foi bastante longo, mas aí a gente também teve um adendo de que naquele ano era um ano de transformação do CDA, porque o elenco antigo estava saindo, estava de saída, a grande maioria já estava de saída, e eles estavam recebendo 12 novos bailarinos que estão iniciando a carreira. Então, o Getúlio até fala disso no documentário, que é um processo de mudança. Esses 20 anos que eles estão passando, é um processo de mudança. Porque já é uma outra companhia que eles estão treinando, então a gente está entrando numa outra fase da história da dança. E aí, foi muito bom estar naquele momento para documentar isso. E foi uma mudança, e está sendo, né, uma mudança em plena pandemia. Como foi para te reunir todo esse povo ali dentro do Teatro Amazonas durante esse período? Então, as gravações, elas acontecem antes da pandemia, né? Todo o processo de gravação a gente conseguiu fazer antes. O lançamento que acabou sendo durante esse período pandêmico. Mas além dessa transição de elenco, né, dos bailarinos, também houve a transição de direção. O Mário Nascimento, que é um coreógrafo lá de Belo Horizonte, é chamado para substituir o Getúlio, que o Getúlio foi para um outro espaço da secretaria, e aí o Mário Nascimento vem de Belo Horizonte, nesse período de pandemia, fazer essa transição do CDA. E aí o Mário já vem com essa identificação, ele percebe que o documentário tem essa força, né? O documentário teve uma força nas mídias digitais, e aí ele já pensa nisso, nesse processo pandêmico, de que os próprios bailarinos podem criar da sua própria casa seus trabalhos. Então a gente fez uma série audiovisual de videodança. Todos os bailarinos fizeram um processo criativo dentro da sua casa. Criamos um espetáculo Solatio, que foi um espetáculo que os bailarinos criaram partindo do Zoom, né, nas aulas do dia a dia, e a gente conseguiu estrear e ganhamos alguns prêmios. Ganhamos um prêmio de acessibilidade pelo Solatio. O documentário também está circulando, já circulou pelo Sesc Ceará. A gente ganhou um prêmio pelo Dancine em São Paulo com o documentário, por melhor documentário. Então a gente tem percebido que essa transição para a pandemia, as pessoas têm aberto um pouco mais esse olhar para as mídias digitais, né? Então a gente está alcançando alguns lugares que talvez a gente não alcançaria sem esse reforço, né, das mídias digitais. Então a gente está caminhando bem.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Antes desse documentário, você já tinha feito algum outro trabalho do audiovisual? Ou esse foi teu primeiro desafio? E se foi teu primeiro desafio, como foi? Esse foi o meu primeiro grande desafio de cinema, mas a gente já trabalhava há muito tempo com audiovisual, com a videodança, né? A gente já, mas mais por conta do movimento, mais por conta da pesquisa de movimento, mais para falar sobre dança especificamente, e não como um filme, né? A gente sentar e fazer um roteirinho e escolher as pessoas que a gente vai utilizar, o momento de pesquisa de material. Eu ainda não tinha feito, mas eu já trabalhava com audiovisual. Como o processo desse documentário foi muito longo, a gente tem acho que mais de 5 horas de material em vídeo, a gente conseguiu fazer também uma websérie que se chama CDA em Movimento, que são películas do que a gente não utilizou no documentário, e aí a gente está usando assim em fragmentos de 5 até 10 minutos desse material, porque a gente acha importante, né? Porque acaba se perdendo, né? Tudo isso. Então a gente resolveu contar as histórias de alguns espetáculos, algumas curiosidades que não entraram no documentário, e aí a gente está lançando também agora, chamado uma série, websérie que a gente chama, né, de CDA em Movimento. E, Bruno, quais foram as adaptações que tu fez para gravar o Tá Quente em pandemia ou pós-pandemia? Na verdade, acho que o que a gente teve que fazer foi tomar todas as precauções, né, possíveis devido ao Covid, porque a gente filmou em dezembro do ano passado. Então, assim, estava começando, né, o segundo pico ali, e a Da gente onda. tomou a segunda onda e tomou muito, muito cuidado, era todo tempo máscara, álcool em gel, trocava a máscara de 12 em 2 horas. A gente trabalhou com mais de 25 profissionais, né, então, assim, a gente é muito feliz porque a gente conseguiu gerar também, contribuir na geração de renda desses profissionais, e a gente teve que adaptar a seguinte questão: como não havia mais o T2 da forma que estava no roteiro, né? A gente transferiu para aquela parada ali do Educanos, onde a gente consegue ver aquelas casas de palafitas, e a gente fez ali que a gente achou necessário. E a gente também começou, como o Wallace falou, a gente começou a fazer o registro da nossa cidade, né? Porque no projeto do Tá Quente, a gente fala que a gente vai fazer esse registro histórico, né? Então, a gente tem a ponte da 7 de setembro, a gente tem ali um pouco da Praça do Relógio do Centro, a gente tem o próprio centro no filme. Então, assim, não é que foram adaptações, a gente se planejou para fazer dentro dessa segunda onda que ainda estava começando, né? A gente não pôde lançar o filme em dezembro, a gente teve que lançar ele de forma digital. A gente, inclusive, contou com a presença da professora, a doutora, né, em cinema, a doutora Tamara K. Ela é muito legal, ela gostou muito da temática, não só do meu filme, porque não foi exibido só nesse dia, foi exibido os filmes dos meus amigos que fizeram também em dezembro, né? Então, assim, né? Como o Wallace falou, a questão do registro é muito importante, porque, como ele falou, o CDA não tinha, né, tinha registro, mas não se via. Então, quando a gente conta a história do Tá Quente, na verdade, a gente está registrando, por mais que seja ficção, a parte da história do cinema amazonense, né? É a parte histórica da cidade. Então, assim, eu acho legal do Tá Quente que existe a identificação, existe o registro local, né? Existe também essa questão de você contribuir na geração de renda para outros profissionais, né? Porque a gente trabalhou realmente nessa cadeia produtiva de roteirista, diretor de fotografia, diretor de arte, figurinista, né? Então, isso foi muito importante para o processo do Tá Quente. Então, outra legal, coisa que também o Wallace falou aqui é a questão das mídias digitais, né? Eu não sei se o Tá Quente alcançaria um público muito grande que ele já alcançou, né? Se a gente fosse exibir só em loco. Então, por exemplo, o primeiro festival que ele participou foi o Campos do Jordão, né? Só o filme que ganhou teve 21 mil visualizações, né? Então, se o filme que ganhou teve 21 mil e a gente ficou entre os 10 melhores, o Tá Quente teve no mínimo aí 15 mil visualizações, né? 15 mil pessoas assistiram o filme. E depois ele foi galgando outros festivais, né? Então, assim, é muito legal. E também aproveita aqui o momento que a gente está falando aqui da mostra do SESC, né? A importância e a relevância da mostra. Por quê? A gente vai alcançar plateia, a gente alcança a plateia, a gente forma a plateia, a gente promove o audiovisual amazonense, independentemente se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme vai agradar todo mundo, a gente sabe que o filme não agrada todo mundo,
mas é um filme que é nosso, né? É um filme assim que ele é original. Então, assim, para ti que também gosta da temática amazônica, é uma temática, como eu falei lá no início, não é clichê, né? Então, assim, foi bem desafiador, né? O meu desenho foi muita correria. Mas o resultado a gente está colhendo agora, né? Que é o de ver o filme nas mostras, que é de ter o retorno do público. Então, para a gente, para a equipe, é muito gratificante. Então, a gente parabeniza o Sesc Amazonas, né? Pela iniciativa de estar fazendo aqui a mostra, de estar fazendo essa roda de conversa, de a gente estar podendo alcançar público, né? Então, isso fortalece e divulga o cinema local. O Sesc ele é assim, um grande parceiro, né, do cinema amazonense. Eu mesma já tive produções que rodou o Brasil, né, inclusive uma produção do Zeu de Souza, que rodou o Brasil na mostra do Sesc. E assim, é super importante esse tipo de trabalho que o Sesc desenvolve, porque acaba mostrando os produtores que estão aqui, que estão com seus trabalhos, que precisam ser vistos no Brasil inteiro, que são produtos bons, que são produtos relevantes, que são dignos de críticas, né? E, então, o Sesc realmente ele está de parabéns por dar essa oportunidade para o Amazonas, e, enfim, fazer com que a gente mostre o nosso trabalho nacionalmente, isso é muito importante. Mas eu gosto muito dessa temática do tá quente, porque assim, tá quente afasta, tá frio se aproxima, né? E nós, amazonenses, nós somos um povo muito caloroso, não só no tá quente mesmo, mas na questão do afeto, né? E eu vi pela tua ficha técnica que tu teve uma equipe grande. Como foi Sim. conduzir todo esse pessoal? Foi assim, foi também gratificante, né? Por que eu falo sempre gratificante? Porque todo mundo compreendeu que o espaço era curto, né? A gente tinha 30 dias para fazer 5 cursos. Eu fiz 2 e contribuí também no processo de outros amigos meus. E a gente percebe, como você falou, Claudilane, né? Que o cinema manauara, ele está numa fase profissional, né? Então, estando nessa fase profissional, as pessoas que vão trabalhar dentro desse processo, né, artístico, elas já sabem o que elas têm que fazer. Então, assim, eu acredito que hoje em dia, né, o que falta de fato o cinema amazonense se estabelecer, né, com uma arte forte mesmo, é a questão dos editais de patrocínio, né? Por exemplo, eu fui contemplado na Lei Aldir Blanc, né? Então, independentemente de esquerda, de direita, de partido ou não, a gente percebe se a lei ela é posta em prática, né, da forma correta, o artista ele vai buscar o recurso e ele vai fazer o processo dele e ele vai dar o retorno para a comunidade, como o meu trabalho, como o do Wallace, né? Então, o que falta, para mim, na minha visão de realizador, são os editais de fomento, né? É fomentar economicamente a cadeia, né? A gente sabe hoje em dia que o cinema, aí eu falo cinema nacional, ele gera mais renda do que a própria indústria farmacêutica, né? Então, quando a gente fala do Sesc aqui, agradece o Sesc está fomentando, né? Essa cadeia. Então, isso é legal. Então, assim, não é a falta de qualidade. Para mim, não é a falta de qualidade. Para mim, é a falta de incentivo mesmo para que esse artista ele possa pegar esse recurso, fazer o trabalho dele, gerar renda e depois também gerar renda na comunidade, porque o Tá Quente e o Merenda, né? A gente gerou renda para mais de 50 pessoas, indiretamente, entendeu? O Merenda a gente fez aqui na Manaus Moderna e a gente alugou, né? A gente teve a possibilidade de alugar, né? A barraca de merenda. O Tá Quente a gente alugou a kitnet, a gente teve alimentação, a gente teve transporte. Então, a gente teve uma série de coisas que o edital, né, o recurso financeiro nos ofereceu. E, diferentemente do cinema de guerrilha, né, que é aquele que você lá convida seu amigo para lhe ajudar, né, você tira do seu bolso. Mas aqui foi muito interessante porque a gente teve, então, assim, gratificante essa questão da equipe, né, e como tu falou, né, nós, manauaras, nós somos muito receptivos. Então, acho que o Tá Quente, ele está levando isso para onde ele está sendo exibido. Semana passada a gente estava na Mostra Sesc Pará, né? E os curadores fizeram o debate. E eles gostaram muito da temática, e foi só filme da região norte. E teve um do açaí, teve um com uma temática feminista muito legal.
Então, assim, a gente percebe que não é a falta de talento, né? O que falta é realmente o incentivo, entendeu? Então, esse ano ainda não teve uma das conexões aqui na cidade, né? Que foi o que foi da Lei de Branco do ano passado. Então, imagine a gente tendo 3 editais por ano, né? Um edital de fomento bom. Eu acredito que a cadeia produtiva ela vai se manter ativa, né? E ela vai conseguir gerar, né? Se manter economicamente ativa e contribuir no processo, entendeu? Então, quando o Wallace fala, meu filme já foi para lugar tal, é gratificante, né? E eles filmaram antes da pandemia, depois já fizeram uma websérie. Então, assim, não é a falta de potencial, não. Para mim, o que falta realmente o incentivo, né, financeiro para que a gente possa produzir cada vez mais. E parabéns aí pra Débora Evelyn, né, que está diretora de arte. Gostei muito. E outra coisa que é engraçada é assim que a gente se preocupou em ter mulheres na equipe, né? Tanto no Merenda quanto no Tá Quente, na verdade a gente nunca teve essa questão desse olhar, digamos, esse olhar machista, a gente nunca teve, a gente sempre pensou na arte como um coletivo mesmo, entendeu? Então, assim, a gente teve muitas pessoas que estavam começando também no audiovisual, muita gente estava começando para ter essa primeira experiência e a gente percebe que, sabe, passa batido se começou agora ou se não começou. Porque teve uma entrega, sabe? Quando você lê o roteiro, você gosta da proposta, a equipe se entregou. Então, tá lá. Então, para mim, assim, quando a pessoa fala, eu me identifico com o filme, o din-din, o picolé, o ônibus, o gelo, né? Que todo mundo pira na cena do gelo. E fala, isso é Manaus, né? Nós somos assim, então, assim, é aquela questão de você gostar do que você é. Certo. Wallace, eu queria que tu me falasse sobre como foi para você fazer esse documentário sobre a dança, envolvendo tantas pessoas, né? Vi que tinha gente de todo segmento ali da questão da dança. Então, conta pra gente como foi isso daí. Ao contrário do Bruno, a gente não teve patrocínio para produzir. A gente foi muito Isso. chamando os amigos mais próximos que queriam contribuir. Então a gente tinha a Thaís, que tinha uma produtora audiovisual, que era a Rubi, né? A Thaís ela não está mais morando em Manaus, ela está morando agora em São Paulo, está trabalhando com audiovisual lá. E a Thaís tinha três pessoas na equipe técnica dela, né, que era de cinegrafista. E aí, como a gente está falando de um produto, né, que o Corpo de Dança do Amazonas é um produto estatal, acabou que a Secretaria de Cultura também se interessou de fazer o documentário junto com a gente. E a Secretaria de Cultura tem um núcleo audiovisual. E aí, lá dentro do núcleo audiovisual, a gente acabou conhecendo o Marcos Tupinambá, que é o responsável pelo roteiro e já trabalha com cinema há muito tempo, e a Lu Pinheiro, que também nos ajudou na edição junto com o Fernando Crispim. Então a gente juntou, né, o que a Secretaria de Cultura podia oferecer para a gente com a que a gente já tinha. Então muito do que a gente está colhendo do documentário, a gente está colhendo agora. A gente não teve uma verba pré-produção, né? A gente foi agindo com o material que a gente tinha e agora que a gente está colhendo os frutos do que a gente está produzindo. Então a gente já teve algumas circulações aí com o SESC, que a gente está agora na circulação norte, e para a gente foi um trabalho bem não digo que difícil, mas muitas pessoas novas com gente que já com muita experiência. Então a gente tinha muita coisa que a gente acreditava que seria legal para comunicar com a juventude, mas o Marcos e a Lu Pinheiro, por exemplo, já tinham a experiência do cinema, então eles já sabiam se comunicar com esse público. Então a gente juntou as duas forças e saiu esse documentário que para mim, assim, qualquer pessoa que não seja da área da dança e ela assista, ela consegue compreender a mensagem que a gente quer passar. A gente tinha essa preocupação, né, de o documentário chegar aos olhos e aos ouvidos de pessoas que fossem leigas à dança, mas que elas compreendessem a história do corpo de dança também.
Então, para a gente, esse desafio que o Marcos traz no roteiro para a gente, na hora da construção, que faz o documentário ser o que ele é, né? Então, acho que é por isso que a gente tem uma resposta muito positiva nos festivais, por onde ele circula, por ele chegar de uma forma entendível, né? Que todo mundo compreenda o que está sendo dito, sem ser um nicho muito específico, ser específico somente para os produtores e fazedores de dança. Não, ele consegue abranger todo o público que se interessa por isso também. E você foi muito feliz ao escolher a trilha sonora inicial, que é o Bolero de Ravel, né? Que eu vi um pouco depois, o Bolero de Ravel foi uma composição para uma dança, né? Para uma bailarina. E então eu disse, nossa, ele casou perfeito, né, essa trilha sonora aí com o documentário. E como você falou, não tenho tantas pessoas experientes, porque do grupo de dança e tal, não é do segmento do audiovisual, mas os planos de câmera que você fez, eles não deixaram a desejar em nada, enteu? Que bom, que ótimo. Tudo que você mostra na tela, assim, tá tudo certo, tá tudo, na minha opinião, assim, tá perfeito. Não ficou a desejar. Parabéns, viu? Você fez assim um excelente trabalho, principalmente pelo fato de você não ter verba para isso, né? Então foi assim, um documentário de guerrilha, né? Tipo assim, vamos fazer, vamos lá, e encontrou pessoas que abraçassem o projeto, e isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu não entro num trabalho se eu não me identifico, porque eu entro de cabeça. O Bruno já trabalhou comigo, ele sabe o quanto eu me entrego num projeto. Então, ter pessoas parceiras que se entregam, que se identificam, que compram a ideia, isso é muito importante. Muito importante mesmo. É até mais importante do que ter uma pessoa qualificada com vários filmes no currículo, com vários trabalhos nas costas, né, que já tenha uma experiência e tanto, mas a pessoa está ali com toda aquela experiência, mas ela não se entrega, mas ela está ali só pela verba. Dificilmente você vai poder contar 100% com essa pessoa. Então, é bem importante isso. Parabéns. Só um Parabéns. adendo sobre a trilha sonora, porque a gente está falando aí de 20 anos de vários espetáculos do Corpo de Dança. E aí a gente usou a própria trilha sonora do Corpo de Dança. Então, o Corpo de Dança apresenta o Bolero de Ravel em 2000. Então a gente até usa um trecho, né, que a gente recuperou de um VHS, a gente mostra um trecho no documentário. Então, o Bolero de Ravel foi apresentado pelo Corpo de Dança em 2000, e aí a gente resgata essa história da composição desse trabalho, e aí a gente utiliza muito da trilha sonora baseada no que o Corpo de Dança criou durante esses 20 anos. Então, toda a trilha sonora do Corpo de Dança é original do Corpo de Dança do Amazonas. Tá certo. Bruno, fala aí sobre a tua trilha sonora. Como a gente teve a questão do fomento, né? A gente teve a possibilidade de contratar um profissional, né? Que é o César Lima, ele fez a trilha do filme. E o que eu falei para ele é o seguinte: eu quero um beiradão ali, e eu quero isso, eu quero mais ou menos nessa perspectiva. Levei para ele assistir o primeiro corte, e depois de um dia a trilha estava pronta, né? E a trilha, na minha concepção, a trilha se encaixa perfeitamente com o filme. Porque nós, né, Manauaras, nós temos essa característica do beiradão. No primeiro projeto que eu escrevi, que foi para o Mink, eu fiz a defesa dizendo o seguinte, que o Manauara, no final de semana, ele quer ir para o banho, né? Que a gente chama banho, ou igarapé, ou flutuante agora que está na moda, né? E ele quer aquele momento para se divertir, e Balneário. normalmente balneário, e normalmente o que se toca lá são os forrós, né? Os beiradões, enfim. Então, isso já estava assim na minha cabeça, né? Quando eu já terminei de escrever o roteiro, e ficou guardada. E o César foi muito feliz porque ele conseguiu absorver isso e trazer para o filme, né? Inclusive, ele até convidou um amigo dele para fazer a guitarrada, e a gente acreditou lá, lógico, né? Então, isso é muito legal. E também puxando
uma coisa que o Wallace falou aqui, que ele está falando muito da questão do registro, né? E eu acho que isso é importante. Como esse vídeo vai ficar salvo lá no YouTube depois, eu vejo que falta a gente fazer o nosso registro, né? A gente se registrar no processo de produção. Na Mostra do Pará, semana passada, também a gente tocou nesse tema, né? Nessa questão de se registrar. Às vezes a gente só produz, mas a gente não se registra. Tá legal, o Taquente tem o make-off dele, o Merenda tem o make-off dele, mas a gente precisa fazer o registro do todo, entendeu? Às vezes a gente não faz, né? Infelizmente eu não consegui fazer o da pré, né? Porque foi muita correria. Mas a gente precisa registrar esses momentos, né? Por exemplo, ele deve ter um material de ouro aí do corpo de dança, né? Então ele fala, peguei um VHS aqui, peguei uma película ali, peguei não sei o que. Eu falei, cara, eu quero ter muito material para fazer muita coisa ainda, entendeu? Então, isso é legal, né? Então, essa questão da trilha, eu tive a oportunidade de contratar um profissional e o que foi o César, e ele fez a trilha. E eu acho que ficou muito legal, assim, combina com o que o filme fala, né? E também Super uma coisa que eu combina. achei muito legal. Oi? Super combina com aquela moça lá, personagem de cabelo curto, que desdenha do rapaz desde o início. Eu acho que é legal da Sarah, que é a Sarah que faz, né? E quando a gente faz a questão da Marilyn lá, né? Acho que essa questão que o cinema ele é universal, né? A gente coloca a Marilyn dentro do ambiente amazônico, né? Naquele calorão lá. E acho que todo mundo gosta dessa cena e elogiou muito. Então, isso é legal, né? Então, a gente volta mais uma vez a apontar, olha, o que falta é incentivo, né? Porque potencial todo mundo tem, né? E O o legal é Wallace que está ela, mostrando que isso. ela tá abafando, né? E não tá. Assim, é muito legal também o final, que assim, eu consigo ver as nuances da atuação da Sarah, né? Quando ela é a chefa, quando ela vai lá oferecer carona para ele, e quando ela tá chegando no final e que ela quebra todo aquele poderio dela para ter aquele momento com ele, entendeu? Então, assim, essa questão, né? E também tem a questão do ar-condicionado que a gente falou também na outra mostra, que o ar-condicionado é poder nessa história, né? Quem tem ar-condicionado tá ali no top das coisas, né? Quem não tem fica ali sofrendo, criando soluções para amenizar esse calor. Mas foi um processo assim, foi muito gratificante, né? Está sendo gratificante ainda. Verdade. Tanto que quando ele fala para ela que, pô, tem um ar-condicionado poderoso lá em casa, isso faz com que desperte o interesse dela em ir lá. Mas, na verdade, ela usa isso como um pretexto para chegar até ele, né? É engraçado. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Wallace, sobre o teu projeto? Tu tem aí material para contar a história do CDA assim por mais 20 anos, né? Temos, a gente tem muito material ainda para utilizar. A gente ainda pensa em lançar mais 3 episódios da websérie CDA em Movimento. A gente já lançou 2 episódios. A Vai gente ter pensa em lançar. quantos episódios? Sim, a gente pensa fazer 5, né? Faltam mais 3 episódios, no caso. Só que como a gente também tem um conflito de agenda para ir para a ilha de edição, a gente tem postergado esses próximos episódios. Mas as pessoas que quiserem assistir, só é pesquisar no YouTube CDA em Movimento, que já tem 2 episódios lançados. Mas eu acredito que a websérie que a gente está lançando ela é um pouquinho mais segmentada. É mais para quem trabalha com dança mesmo, porque são depoimentos mais técnicos, a gente fala sobre a construção de um espetáculo de dança, de como se inicia a pesquisa, de como o coreógrafo ele pensa que o bailarino deve se movimentar, então ele é um pouco mais segmentado. Então a ideia não era usar isso dentro do documentário e acabou que a gente usou para a websérie. E as pessoas podem acompanhar também pesquisando no YouTube o CDA em Movimento. A gente pretende lançar esses 3 episódios, mas é isso, a gente vai circular um pouquinho ainda com o documentário para as pessoas conhecerem também um pouco da história do corpo de dança. As pessoas não conhecem, né? Que dentro do Teatro Amazonas a gente tem um balé estatal que representa a gente não só aqui na cidade, mas é, em outros estados do Brasil. O CDA esse ano circulou de forma online por vários festivais nacionais e internacionais.
Esse ano a gente teve o privilégio de abrir o Festival Internacional de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança da América Latina. A gente se apresentou lá para mais de 5.000 pessoas, né? Uma plateia muito grande, o palco é enorme. Então, a gente levar essa identidade, né, do Amazonas para esses festivais que estão acostumados mais com uma dança contemporânea mais plástica, né? A gente está levando a Amazônia para esses lugares. Então, para a gente é muito importante, é muito significativo também para a gente estar presente lá. Ontem acabou a temporada de espetáculos do CDA no Teatro Amazonas, porque agora vai entrar a temporada natalina. Então, até ontem a gente estava em cena com o espetáculo Sobre Ser Grande do Mário Nascimento, que também fala sobre essa identidade amazônica, né? Sobre os povos originários. Então, contar a história do corpo de dança é também contar a história do Amazonas, da nossa identidade e poder estender isso nacionalmente e internacionalmente também. E você é do corpo de dança também. Você é bailarino? Não, eu sou bastante dança, mas eu não exerço a função de bailarino dentro do CDA. Eu sou da área administrativa da companhia, eu trabalho junto com a direção artística. Tá. Tá certo. Enfim, mas eu estou bem feliz de estar tendo essa conversa com vocês. Mas, enfim, quero agradecer, né, o SESC por ter me convidado a estar aqui com vocês, a gente mostrar o nosso trabalho, né? Eu acho isso muito importante. E o Sesc Aldeia Baré está aí com essa missão de levar os nossos filmes para o mundo ver. Porque uma vez que você coloca numa plataforma como o YouTube, você está colocando o seu trabalho para o mundo, né? Então, só agradecer vocês, né, pela participação, né? E estamos juntos. Aproveitar aqui também para agradecer o Sesc, né? Quero que o Sesc saiba que isso é muito importante para o realizador audiovisual manauara, né? E ter essa oportunidade de exibir o filme, chegar em pessoas que normalmente não chegaria, né? E falar que é muito gostoso, né? Quando a gente fala que a gente consegue se identificar com o trabalho cultural que a gente mesmo faz, né? Então, assim, feliz em saber que o trabalho do Alocê tem essa temática amazônica, né? Fala do corpo de dança. Feliz em saber que o Taquente está tocando os corações das pessoas e as pessoas, para mim, que é o mais importante, estão se identificando, não estão achando clichê. Então, assim, isso mostra que nós estamos no caminho certo, né? Nós vamos chegar onde nós queremos chegar e nós temos, sim, que valorizar o que é nosso, né? Porque nós somos daqui, que nem eu falei na mostra do Sesc Pará. O olhar tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro, né? A gente tem que acabar com essa história aí. A gente tem que contar o que é nosso, entendeu? Com propriedade. Então, se a gente tem propriedade, a gente conta o que é nosso. E fizeram uma pergunta. A gente vê, geralmente, diretores, não que isso seja ruim, isso é bom, mas a gente vê muito diretores que vêm filmar aqui, né, com o olhar deles de fora, e acabam mostrando uma realidade que muitas vezes não é. A gente tem a nossa realidade que é diferente do que é mostrado com o olhar de fora. E quando a gente faz com o nosso olhar, a gente mostra o real, o verdadeiro, o que realmente acontece, né? Que é botar lá a bacia com gelo do lado do ventilador para manter o ambiente mais fresco, mais entendeu? É assim que acontece. Né? Quem vem de fora não tem essa sacada, porque uma pessoa que vem lá do sul não passa o calor que a gente passa aqui. Então, é uma vivência completamente diferente. Vale pela troca de experiência, pelo material que eles trazem, pela experiência que eles trazem para a gente, mas quando se trata de mostrar a nossa cultura, a nossa realidade, é bom que nós façamos isso. É bom que isso seja feito por nós. É bom que o documentário Corpo de Dança, do CDA, seja mostrado por pessoas que estão ali dentro, que estão próximo. Por exemplo, se eu fosse fazer um documentário sobre o Corpo de Dança, que eu nunca pisei ali para
para ver nada. Por mais que eu me dedicasse à pesquisa, talvez eu não fosse, com certeza eu não mostraria a essência que o Wallace está mostrando no trabalho dele, porque ele está ali vivenciando, porque ele está ali vendo o que acontece diariamente com cada um, o que se passa na transição de uma diretoria para outra, o que acontece. Então, essas histórias ele sabe contar e sabe como contar. Eu não saberia. Né? Então, eu acho isso que você falou, quando você fala do olhar de dentro para fora, é muito importante. E Parabéns. assim, agradecer, né? Obrigado, Sesc. E deixa aqui uma sugestão que a gente possa, de repente, lá na frente, assim que oportuno, né? Exibir o filme em loco, conversar com as pessoas. Eu até dei uma sugestão para o Sesc parar e, de repente, levar os realizadores para fazer uma oficina com o público infantil ou com o público juvenil. A gente precisa formar a nossa plateia, a gente precisa difundir a nossa arte, né? E a gente precisa também formar novos artistas, entendeu? Então, a arte ela tem um valor gigantesco na vida do ser humano. Então, fica aqui meus agradecimentos. Salva. Antes de eu agradecer ao Sesc também, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui junto com vocês dois, com o Bruno e com a Claudilene, porque vocês já têm uma história com audiovisual. Eu estou começando agora, galgando meus primeiros passos. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui participando desse bate-papo com vocês, de ouvir as histórias de vocês e ter esse feedback positivo também em relação ao meu trabalho. E agradecer ao Sesc também, né? Porque como eu falei, né, estou começando agora, mas o Sesc já abriu essa enorme porta para que várias outras pessoas, tanto do público no geral, mas também como artistas que já trabalham com audiovisual, prestigiar o meu trabalho. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar participando aqui ao lado de vocês. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, sério mesmo. Agradeço de coração a vocês dois por estarem aqui, né, conversando comigo. E, assim, eu não me sinto... por mais que as pessoas digam, eu sou uma boa produtora e tal, eu não paro, eu fico aí, entendeu? Eu não gosto de me colocar muito acima, porque isso é um processo de aprendizado contínuo, né? A arte, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre trocando experiência, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre ali num processo de aprendizado que não para nunca, sempre tem uma coisa nova surgindo, um equipamento novo para aprender a mexer, uma tecnologia nova surgindo, porque enquanto a gente está dormindo, tem um monte de gente aí girar e desenvolvendo tecnologia aí para a gente. Então, assim, eu me sinto muito grata de estar fazendo essa conversa, de estar participando desse bate-papo com vocês. Eu quero deixar os meus parabéns para as duas equipes, né? Tanto para a equipe do Wallace como para a equipe do Bruno. Vocês fizeram um excelente trabalho. Parabéns. E agradecer. Parabéns, foi muito bem. Foi muito bem. Tu falou uma coisa que eu acho que é muito legal Eu me enrolei, vida, né? Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida. Como você falou, todo dia alguém faz algo diferente, você tem que chegar lá e buscar o conhecimento. Então, assim, foi muito bem, sim, né? A gente está aqui entre artistas, é uma roda de conversa, e a gente conversou, né? Entendeu? Então, assim, para mim, acho que o princípio da sabedoria é você saber que você ainda tem muito a buscar, né? Então, você falou isso, então, show de bola, foi muito legal, né? E, sei lá, vamos fazer outros aí também. Obrigada. Obrigada, Sesc, né, por mais essa oportunidade, né, de colocar a gente junto aí para essa conversa, que o Sesc Aldeia Baré ganhe um mundo. Bem, eu sou Bruno Pereira, eu sou o diretor do curta-metragem Tá Quente, e eu convido você, manauara, que gosta do dindim, que gosta do picolé, que gosta da farinha, que gosta do açaí, que gosta do jaraqui, para assistir um filme que conta os nossos causos, os nossos costumes, e que você se identifique com o que a gente conta lá. Tenho certeza que você vai gostar, então, ó, é só assistir aqui na Mostra Sesc, né? Aqui na Aldeia Baré, que vai dar tudo certo. Vai dar mesmo. Então, aproveitando, né, que depois que você assistiu Tá Quente, você corre lá para assistir o documentário sobre os 20 anos do CDA, que conta essa trajetória muito bonita do corpo de dança do Amazonas. A produção é minha, do Wallace Eldo, mas também a direção de vídeo é da Thais Ozier e o roteiro do Marcos Tupinambá. Então, conheçam a história do corpo de dança e a gente está muito feliz de estar participando desse projeto. Obrigado, gente.
É isso aí, gente. Obrigada. Assistam aí os filmes Tá Quente, 20 anos do CDA, né, do Corpo de Dança. Quero agradecer ao Sesc Aldeia Baré, né? Vamos juntos assistir todos esses filmes aí. Parabéns para todos. Beijo.